Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e vamos tentar colocar um esclarecimento muito questionado por mim ao longo do final de semana sobre a possibilidade legítima ou não de investigação, de processamento e, sobretudo, de prisão cautelar em relação ao cônsul alemão que está sendo investigado de ter sido autor aí, ter assassinado o seu companheiro, o seu esposo, um belga que vivia com ele lá na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema. Antes, naturalmente, de tratar dos pontos fulcrais, deixa eu te pedir para deixar um joinha aqui para ajudar o canal a crescer e mostrar que esse conteúdo é relevante. E se você não está inscrito, resolve logo esse problema, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E presta atenção, por quê? Porque ontem, domingo, dia 7, de agosto, a gente já tinha ouvido falar e lido, mas foi informado ou fora noticiado que um juiz lá da audiência ou da Central de Audiência de Custódia da cidade do Rio de Janeiro decretara a prisão preventiva do cônsul alemão justamente por enxergar e por imaginar ali presentes indicativos, indícios de morte violenta e, portanto, indicativos de ter ele cometido o assassinato do seu marido, do seu companheiro, do belga. E aí o que é que acontece? Presta atenção, porque se tinha ou não, ou se estavam ou não presentes os pressupostos de cautelaridade prisional, eu não tenho hoje condição de afirmar. Agora, a grande questão, e essa sim é que fora objeto de vários questionamentos a mim encaminhados, é se seria possível legitimamente essa prisão, a instauração de inquérito policial ou mesmo de processo a ser observado e aplicado aqui no Brasil, ou se esse cônsul alemão ele estaria protegido pela imunidade diplomática entabulada e prevista, subscrita pelo Brasil lá na Convenção de Viena para Relações Diplomáticas. Presta atenção, por quê? Porque é verdade, a gente está no Brasil prevista essa submissão deliberada a essa convenção que prevê imunidade, mas para esses agentes diplomáticos eu preciso diferenciar dois importantes grupos: aquelas imunidades amplas ou absolutas em relação à aplicação do direito ou da legislação penal e processual penal brasileira, e a aplicação de uma imunidade vinculada ou restrita. Em relação, por exemplo, a embaixadores e seus familiares, nós temos a primeira. Então, se um embaixador, por exemplo, ele for suspeito ou comprovadamente um autor de um fato delitivo aqui no Brasil, ou seu filho ou algo do gênero, ele não pode ser submetido a um processo penal aqui nesse país. Ele não pode ter contra si aplicada legislação criminal, material ou processual penal, justamente por conta dessa tábula normativa de proteção e de imunidade. Isso não significa que ele sairá impune necessariamente. Em casos tais, dentro dessa esfera de compromisso, há que se observar e a responsabilizar, se for o caso, esse agente nas leis do seu país, devolvendo-o ao país acreditante. Beleza? Tranquilo? Então substitua aqui. Imaginemos hipoteticamente que estamos falando do embaixador da Alemanha que está sendo investigado por matar o seu companheiro, o seu marido. Nesse caso, ele poderia ser submetido à persecução no Brasil? Não. Poderia ser decretada preventiva em seu desfavor? Poderia ser aplicada ou apresentada denúncia contra ele? Mais do que isso, poderia ser lavrado inquérito ou lavrado auto de prisão em flagrante, se fosse o caso, instaurado inquérito policial? Nada disso. A bem da verdade, doutores e doutoras, eu lembro muito bem quando eu estava pesquisando para escrever meu livro sobre essa parte e para as minhas aulas, que se vocês jogarem aí no Google, é curioso a quantidade de fatos criminosos que supostamente tinham sido cometidos por filhos de embaixadores em Brasília, sobretudo envolvendo acidentes de trânsito, e que nem mesmo laudo, ou melhor,
auto de prisão em flagrante é lavrado. E por quê? Justamente por conta dessa imunidade diplomática absoluta, que não apenas inclui aí os embaixadores, mas sim também os seus familiares. Agora, e em relação ao cônsul, será que existe? Existe imunidade, mas ela é restrita e vinculada. Restrita e vinculada ao quê? A exercícios funcionais, ou seja, a atos, a casos, a situações vinculadas ao exercício das funções consulares. Dito isso, se ele comete ou é suspeito de cometer um crime dentro do exercício ou no curso do exercício de suas funções consulares, não pode ser a ele aplicada a lei processual e penal brasileira. Agora, e se houver situação diversa, se nada tiver a ver com sua atuação funcional, ele pode ser beneficiado por essa imunidade diplomática? E a resposta é negativa. Nas minhas aulas e nos meus escritos, eu sempre conto um caso, se não me falha a memória, de 2007, lá do Supremo Tribunal Federal, que analisou um suposto crime de pedofilia envolvendo um crime, ou melhor, um cônsul de Israel. E aí, o que é que aconteceu? Ele foi preso e efetivamente processado. Pode isso, Pedro? Pode. Por quê? Porque a pedofilia suposta nada tem a ver com as suas funções consulares. Aqui é a mesma coisa, por isso que andou bem o juiz em termos de validade, se estavam ou não presentes os pressupostos, eu não sei dizer porque eu não conheço os autos de cautelaridade, mas é sim possível a instauração de inquérito policial e, naturalmente, a decretação de prisão preventiva, como foi no caso. Por quê? Porque ele não está imune a ser submetido aos rigores e à aplicação da lei penal e processual penal brasileira. Então, não há óbice diplomático e de imunidade quanto a essa aplicação da lei processual e mesmo a ele responder, eventualmente, se for o caso, a um processo penal em face de um crime de homicídio doloso, repito, se esse for o caso. Não tenho acesso e não tive, além das informações veiculadas na imprensa, aos indícios existentes e por isso que eu tive o cuidado de falar sempre aqui em tese. O mais importante é que você entenda que existe sim imunidade diplomática para o cônsul, mas diferentemente dos embaixadores, essa imunidade não é ampla, abrangente e irrestrita, mas vinculada e restrita ao exercício funcional, a funções e atuações vinculadas à atuação consular. Beleza? Bacana? Comenta aí embaixo se você gostou. Um beijo no coração de todos. Não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!